Salve, salve, a paz! Você agora vai assistir o podcast Cristo Rua. Vamos falar de Jesus, de missão, evangelismo e do reino de Deus. Então, compartilhe e evangelize. Tamo junto! Salve, salve, rapaziada, a paz do Senhor. Estamos aqui em podcast Cristo Rua, agora numa nova temporada, novos episódios, né? Fizemos uma temporada falando de reino, de evangelização, de missão, vários convidados, vários pastores, vários homens e mulheres de Deus passou por aqui pela mesa. Não temos mais a mesa porque agora o cenário é um pouco mais descolado, porque vamos falar de rap de Jesus, rap gospel, rap cristão, da maneira que você entender. Mas vamos falar, né, do reino, continuar falando do reino, mas agora com outros convidados. Agora falamos um pouco mais de música, um pouco mais de rua e por aí vai, tá bom? Hoje estamos aqui com Poetas Modernos, a volta do Poetas Modernos, né, que já chegou com um trabalho abençoado. E você pode evangelizar através desse podcast, tá bom? Inscreva no canal, compartilhe e evangelize. Cada vez que você compartilhar, a cada vida que chegar esse podcast, você está evangelizando, tá bom? Sabe por quê? Porque Jesus quer ir em lugares disfarçados de você. Então, deixa Deus te usar. Amém? Tô aqui, RJ, Dr. X, Poetas Modernos. Dá um salve de bem-vindos aí, rapaziada. Satisfação aí, agora é boa noite, mas para aqueles que irão acompanhar aí durante todo o dia, né? Sim. Um grande abraço a todos vocês aí, agradecer por esse convite para estar participando desse podcast que a gente já vem acompanhando há algum tempo e para nós é um motivo de honra mesmo poder estar aqui falando, né, de algo tão precioso que é a palavra de Deus, né, de uma forma diferenciada, né, através do hip hop, a ferramenta a qual Deus nos confiou para levar o nome dele adiante aí, aqueles, né, os improváveis que muitas vezes, por diversas vezes não tem, né, acesso a uma igreja ou às vezes tem dificuldade para que um pastor chegue, então que pelas ondas sonoras aí a gente consiga alcançar. Deus abençoe, obrigado pastor Fabrício. Glória a Deus. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Boa madrugada, né? Boa madrugada, para aqueles que são da madrugada como eu, gosto de dormir tarde, mesmo tendo que levantar cedo. Satisfação estar aqui, podendo falar um pouquinho da nossa trajetória, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas também. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Rapaziada, Poetas Modernos tem uma história, né? Vamos dar uma resumida, mas o foco dessa conversa hoje, na verdade, é a volta do Poetas Modernos. Por que a volta? Quanto tempo ficaram aí em stand-by? Nós ficamos aproximadamente de 10 a 11 anos, né, desde o último lançamento nosso, que foi o álbum clássico, e só que a chama nunca deixou de arder, né, nos nossos corações, né, mas por outro lado, já não somos mais tão jovenzinhos, então eu, como disse em alguns lugares que já fui, para mim eu imaginava que o rap já tinha acabado, né, já estava cuidando de outras coisas da minha vida, minha família, né, coisas do meu trabalho, e imaginava que era uma cota que já tinha dado, mas Deus, ele é especialista, né, em renovar forças, renovar propósito, renovar sonhos. E fazer tudo novo de novo, né? E fazer tudo novo, inclusive de nós, os tiozinhos do rap aí, 2 jovenzinhos aí, cheios de gás e energia. Senhores. Jovens senhores, muito bem dito pelo Doctor. E é isso, eu acho que o propósito maior é ver que as coisas estão acontecendo, os dias estão passando, pessoas estão partindo. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o que nós temos feito, né? Então isso tudo nos impulsiona a retomar, né? Queremos mais uma vez, né, ser arco, ser flecha, né, ser instrumento, enfim. Ser arco e flecha na mão do arqueiro, né? Que é Jesus. Glória a Deus. Dr. X, teve treta para ficar 10 anos parado? Não, treta não. A gente nunca teve treta. Você sabe que é a pergunta, né? Sim, de muitos, né? Sim, muita gente... Tretaram, pararam, pergunta, né? A primeira Isso. coisa que as pessoas pensam, vocês brigaram, vocês... É natural, né? Quando você não mantém um trabalho constante... Foram né? quantos anos do nascimento do Poetas até essa parada?
A gente começou, nosso ministério começou por volta de 2005, né, tio, mais ou menos. Sim. E a gente foi bem ativo aí por uns 10 anos tocando, direto, produzindo, fazendo álbuns e tal. Foi quantos álbuns? Nós fizemos 3 álbuns. 3 álbuns. 3 álbuns. O primeiro foi De Volta ao Microfone, o segundo foi Almas, Luzes, Vidas e Som, e o terceiro, Clássico. E aquela participação na Part Play do DVD era o primeiro álbum? Foi logo no começo, que surgiu o interesse ali do pessoal em nos chamar, né? Que a música tinha saído já no nosso álbum, ó, Eu Te Amo, e aí deu certo coincidiu de nós entrarmos no Aperte o Play. Aí nessa parada, então não teve treta? Não. Foi uma decisão? Não, na verdade foi assim, para muitos que não sabem, né? Eu fiz parte durante muitos anos de um grupo chamado Sistema Negro, Sim. de rap nacional, e surgiu a ideia de a gente fazer um disco de 25 anos, né? Em comemoração Do Sistema Negro. Do Sistema Negro. E eu queria fechar, né? Fechar esse ciclo. E aí surgiu a oportunidade de fazer esse disco. Aí nós sentamos, trocamos ideia, né? Como entre nós tudo sempre foi conversado, entendido, né? Sim. Esclarecido. Passei pro Renato a visão. O Renato falou: ó, por mim sem problema, né? Segue, faça o que você quer fazer, entendo a sua posição, né? No momento eu vou ficar aqui e tal, em stand-by, tal, na minha. E foi isso que aconteceu. A gente simplesmente conversou, né? No momento ali para que houvesse a minha saída, entre aspas, ali para poder fazer um projeto, que foi feito o projeto e cá estamos hoje aqui, depois de um tempo, foram 10 celebrando anos, de novo a nossa volta aí. Foram aproximadamente 10 anos. 10 para 11 anos. Então, tanto Fabrício, que nós congregamos na mesma igreja já há aproximadamente 20, 21 anos, né? E durante esse ato do Poetas, nós continuávamos congregando. Sim. Natural que houve um afastamento, a gente já não convivia mais junto, as famílias, nem nada, né? Mas porque eram outros rolês, ele tava com o projeto dele lá, e eu, como já até falei em outro lugar, eu dei uma chapada de música, assim, do rap. Eu fiquei um período que eu não tava muito afim nem de ouvir muito, realmente precisava de um tempo, dar uma descansada na mente, né? Até algumas pessoas me convidaram, não sei se não entenderam bem, que eu não quis participar de alguns podcasts, de algumas entrevistas, porque não tinha nada pra mim passar. Tipo assim, eu tava me recolhi mesmo, né, com a minha família e fiquei de boa, mas sem mágoa nenhuma. A gente sempre se via, se trombava. Ele mandava os sons pra me escutar. Às vezes a gente, no final do culto, ia lá pegar as crianças na saída, trocava uma ideia. Mas só que ficou aquela coisa mais do oba-oba. Já não eram, tipo, mais a diferença entre os amigos e os colegas, né, de trabalho, da igreja. Mas já não era mais diálogo, virou um monólogo, né? Ficou, como é que tá? Beleza, Tal. Ficou basicão. Básico, isso, né? mas nada além disso. E tanto é que, né, nem partindo de mim, nem partindo dele, não teve uma conversa atravessada que chegou através de terceiros. Por quê? Porque realmente nós falamos isso. Falamos, mano, não sei se eu vou estar nos lugares que vocês estarão, porque ele falou, pô, a gente vai fazer uns baratos, eu vou te convidar. Eu falei, ó, obrigado, só não sei se eu vou estar, porque realmente eu quero dar um tempo pra mim, mas não é por nada, vai lá, boa sorte. E, mano, e acabou desse jeito, né, tio? Nós sentamos um dia e alinhamos bem, sem dizer que eu acho que nós também já estávamos num ciclo de cansaço também. Sim. Porque não é fácil. Ministério, né? O rap, a música, independente. Então, tipo assim, cansa também. Né? E aí você tem a tua vida. A gente nunca viveu disso, do rap. É natural, né? Eu acho que é um desgaste natural. Foi um ciclo que tinha começo, meio e fim. 3 discos tem uma jornada, né? Não, e outra, eu acho que foi necessário também isso, né, cara? Pro Odre poder ser, né? De novo ali, ser tratado, ser novo, cuidado, né? Algo novo, né? E um vinho novo, né? Então tá aí. Galera, pra você que falou que teve treta, não teve treta. E pra você que pensou que teve treta, jamais. Não teve treta. Não teve Foi treta. algo bem sadio. E a volta? Como que foi? Aonde que saiu a chama? Quem acendeu a chama? Eu acho que já era algo meio que esperado de acontecer, né? Sim. A música, ela nos motiva, nos move, mesmo, eu tenho certeza que o Renato, o RJ, né, pra quem não sabe... não era pra falar. Né, mas agora as pessoas vão me ver na rua e vão saber que eu sou o Renato. Agora já passei. Tenho certeza que ele, ali e tal, talvez nos momentos ele ouvia um som e aquilo dava uma mexida com ele e tal, como aconteceu comigo também. Sim. E foi um processo natural, Deus foi movendo as coisas e tal, e aí, pô, será que vamos voltar? Aí eu fiz uns
os postzinhos também para sentir a galera, como é que tava. Que muita gente sempre me perguntava, pô, e o grupo lá? É, o pessoal pergunta. E o pessoal, você vai continuar, não vai e tal, porque as pessoas, né, sempre assimilam quando você tá fazendo algo fora do evangelho, que você, né, você tá perdido, Desviado. você tá desviado, que você traiu a mulher, que você fez isso, que você fez aquilo, né, sempre arruma algo, mesmo que você não esteja fazendo nada, né? Sim. Então, sempre existia esses questionamentos. E aí surgiu, naturalmente, de começar a fazer as coisas e tal. E como sempre, as coisas com a gente é muito rápido, a gente retomou e muita começou? coisa já estava meio que saindo, já acontecendo. Como o nosso primeiro disco, a gente demorou 1 mês para fazer. Nossa. Nosso álbum, nós fizemos 13, 14 músicas num mês. Rapidamente. Muito rápido. Rapidamente. E aí, nessa volta, já se encontraram? Você já tinha umas letras escritas? Não. Não? Não Começou agora também? A Não inspiração tinha, veio junto? tinha, porque assim, o meu processo de criação, ele mudou completamente. Antes eu fazia muita letra, escrevia muito. Você consegue escrever sem o beat? Consigo. Consegue? Eu consigo não escrever sem o beat. Só que assim, Deus começou a me incomodar. Escrever por escrever? Escrever qualquer um escreve. Sim. Né? Você precisa ter realmente algo inspirado por mim, né? E hoje eu tenho uma certa dificuldade para escrever. Sim. Porque eu Hoje quero a que não quero responsabilidade escrever é maior, mais, né? né? Algo que seja banal. Quero que seja um instrumento de Deus, que ele fale com as pessoas, né? Que chegue Escrever é até a as parte pessoas. mais fácil, como diz o Emicida, né? E aí, a RJ já entrou na parte das produções, dos beats ali, trazendo as referências, as colagens, e as coisas foi se encaixando. E qual foi a primeira música que ficou pronta? Então, foi um worship que nós fizemos, porque nesse Eu nosso... escutei várias, hein? Já escutei várias. Tô Nesse perguntando nosso pra hiato, você saber. nesse ato nosso aí, a gente cresceu muito, né? Musicalmente falando, espiritualmente também. Sim. Então a gente ficou fora e pôde ter uma visão ali 360 de tudo que estava acontecendo, né? Nos reciclamos em algumas questões e entendemos que se você pode fazer, faça, né? Se você sabe fazer, independente do ritmo, faça. Faça. Então a gente começou a fazer por um worship. Sim. E o que pode esperar do Poetas? Yeah. Vem um álbum. que pode Esse esperar? álbum é eclético. Esse álbum é um gangsta rap. O que vem do Poetas? Meu, quando eu parei, ainda nós estávamos na era do CD, né? E o Doctor seguiu com alguns trabalhos solos dele, fora esse projeto que ele teve do Sistema, ele fez várias EPs, fez algumas coisas. Então ele já estava mais inserido nas plataformas, nessa nova tendência. Eu parei no tempo. Então, nós desenhamos algo e ele também, tipo assim, fez algumas coisas, mas muito com a força dos próprios braços ali, para subir para as plataformas, sem estrutura. Então, nosso objetivo seria fazer um álbum de 14 músicas, porque era a receita lá de trás, sempre. Sim. 12, 13, 14 músicas ainda a gente chamava de álbum. E aí a gente repensou, não, nós vamos fazer sim as 14, mas nós vamos dividir, porque hoje não rola mais subir todas as músicas de uma vez, vamos subir 7, depois mais 7. Sim. Só que isso tudo ainda eram planos meu e dele. Nós ainda não tínhamos um alinhamento de uma estrutura, nós não tínhamos um respaldo, né, artístico, e era o nosso primeiro plano, tanto é que nós até chegamos a divulgar. Só que daí você vai começando a se inserir nesse meio, você vai vendo que já não está sendo nem assim mais, 7 ainda é muito. Né? Porque hoje a música ela dura 1, 2, 3 dias e a outra já vem por cima. Você né? lança de manhã, à noite já lançaram outra. Não são mais hits, são visualizações, são somente compartilhamentos. Isso, enfim. Números, né? São só os números e músicas que se perpetuam, como o Doctor tem vários hinos que eu sempre fui fã, né? Que todo mundo conhece até hoje, fazem 30 anos e as músicas tocam até hoje e todo mundo sabe cantar. Então, isso hoje não vou dizer que não tem mais, mas não é comum mais, né? E aí, que realidade que nós chegamos? Nós preparamos já 7, que era o plano, e já temos 7 no pente para produzir, não estão produzidas ainda, mas já temos as referências, que elas podem mudar ainda, essas 7 não são as definitivas, mas serão 7, né? E legal, uma contextualização, nosso
Nossa primeira música com videoclipe foi no dia 7. 7. E o nosso disco está dividido em 2 partes de 7. 7. Que a Bíblia diz que é o número perfeito, né? Sim. Estudiosos dizem que 7 é um número perfeito na Bíblia. Número né? da perfeição, né? Número da perfeição. Então, cristocidência ou não, a gente foi... É um ato profético, né? A gente foi, né? Enfim, né? Foi um presente para nós. E aí, não posso negar a ansiedade, porque nós temos mais 6 lá prontinha. E o medo da música ficar velha? E o medo de... E a gente quer ver, e o que a turma vai achar? Queremos pôr na rua logo. Mas calma, que não é dessa maneira. Vamos com uma. Aí, subiu a primeira ontem, com o videoclipe, né? Até chegar nessa primeira também demorou um pouquinho, por conta de toda a burocracia que se tem agora, né? E a gente teve que ficar se segurando. A gente queria mostrar, mas... E o álbum, na verdade, o nosso trabalho ele já tá pronto há um certo tempo. Tem essa também. Então, você fica com a música ali guardada na gaveta, né? Você Você compra aquela roupa nova, a roupa começa a amarelar e você fala, poxa, se eu não usar ela... E a gente enjoou já de ouvir até, tanto que a gente ouve. Mas aí a hora que você solta pro público, igual no dia do evento que nós fizemos lá na igreja do programa Na Batida, que nós tocamos, a sensação já foi outra. De ver o olhar das pessoas, o brilho nos olhos, né? Que é isso, os respaldo, comentários. né? E cobrando, né? Manda pra mim, não tinha nem saído. E a gente não queria, a gente tem um propósito entre nós, tipo assim, não é por preciosismo nem nada, mas a gente quer que seja surpresa mesmo pra todo mundo. Até pros camaradas. Me aguenta um pouquinho, nós estamos tendo que segurar a nossa vibe aqui, então vamos todo mundo junto. A hora que sair, nós queremos ver o brilho no olho de todo mundo. E né? todas vêm com videoclipe? Então, aí saiu essa primeira. Aí se nós já tivéssemos a segunda pronta e ele falasse, pode ser amanhã, eu já achava que tinha que esperar um pouquinho amadurecer essa. Então, quer dizer, a gente está começando a entender uma nova formatação. Estamos engatinhando, né, cara? Num tempo moderno, né, onde tem as poetas coisas mudaram, exatamente. modernos. Onde as coisas mudaram e a gente teve que aprender, né? E o que você tá achando, assim, vamos se dizer, por mais que ficou o RJ parado 10 anos, mas o Dr. X em movimento, né? Sim. Mas o que vocês acharam, assim, quais são os desafios para essa volta, nessa era nova, assim, de plataformas digitais, de muito trap, de uma outra mentalidade do funk ter sido, né, algo que foi sustentado pela periferia durante todo esse tempo. De hoje o rap mais outro público ouve rap, né? Sim. Hoje parece que a favela não ouve mais rap, né? Quem ouve rap é mais universitário, até mesmo porque o rap já não tá mais inserido nas comunidades. Hoje você vê rap no Sesc, você vê rap em outros lugares, mas bem pouco na comunidade. Como que vocês viram essa transição nesses 10 anos? Porque foi uma década, né? Sim, sem mudou dúvida. muita coisa. Não, e é muito... 10 anos significa muita coisa. Muita coisa acontece em 10 anos. Muita gente morre em 10 anos. Muita gente... Nasce, né? Quem nasceu há 10 anos atrás já tem 10 anos. De gerações também. E outra, as pessoas desaprendem a fazer. É importante a gente falar isso. Sim. E, quem anda de bicicleta anda sempre. Não. Você tem que tomar cuidado. Sim. Entendeu? Porque até... os melhores acabam sendo esquecidos, né? Não que a nossa intenção seja ser melhor que ninguém, até porque a gente está aprendendo a cada dia, mas a nossa ideia enquanto música, né? Enquanto formadores de opinião, é realmente tudo que a gente for fazer com excelência. Sim. Então isso está inserido dentro do... um carimbo ali, né? De controle de qualidade que nós temos com as nossas coisas que a gente faz. É mesmo porque as pessoas já vê Deus, né? Sim. Hoje, que dia que é hoje? Data? 8. 8, né? Hoje estamos gravando dia 8 de maio, né? Vai ao ar daqui uns dias, porém o lançamento do primeiro trabalho deles, dessa nova era, foi ontem, dia 7, né? Vamos já falar já. Então você vai estar ouvindo esse podcast já teve o lançamento e tudo mais. E vocês sentiram que quando vocês lançaram a música, no caso de ontem para hoje, já teve muita visualização. Sim, muita. E o que eu mais achei lindo de tudo isso é os comentários. Sim. Porque não tem hater. E tudo orgânico. Né? Tudo orgânico. Tudo orgânico. E os comentários é isso. O que eu percebi desde o lançamento do Triba uma semana atrás e o lançamento do Poetas agora, eu percebi que tem muita gente esperando esse rap. Sim. Esse formato. Tinha muita gente. Sabe, eu vi alguns comentários lá no vídeo de vocês.
parece que tinha alguma coisa na garganta que o pessoal precisava gritar. É um sair grito pra que fora. estava preso ali, né? Isso. Talvez por vocês serem referência, né? Que Poetas Modernos é uma referência no rap cristão. Então tinha muita gente esperando, porque muitos queriam talvez migrar. Sim. E você migrar talvez não é a solução. O trap veio, deu aquela engolida, então eu fazia rap, então eu preciso fazer trap. Mas peraí, eu não sei o que é, eu não vivo trap, né? Porque o trap, além de ser um estilo musical, é um estilo de vida. A nossa preocupação, né, é sempre tentar ser originais. Sim. Em tudo que nós viemos a fazer. Sim. Porque o que acontece? Você não tem dúvida daquilo que você está gravando, né? Então a gente tem certeza, esperou o momento certo e tá dando hiper certo, né? A gente já tá aí hoje praticamente com 3 mil visualizações de um dia para o outro, organicamente falando. Tenho certeza que na hora que sair esse podcast vai estar com 10 Em para nome mais. de Jesus, vamos profetizar e que vai estar com bastante aí, que as vidas possam ser alcançadas, né? Essa é a nossa pretensão São hoje. vidas alcançadas. Exatamente, de fazer um som pesado, de poder falar a nossa linguagem hoje de uma forma... E entender que além de ser referência, entender que agora nesses próximos dias, muitos vão pegar a caneta de novo. Sim. Muitos vão para estúdio e falar, cara, isso, eles fizeram. Cara, eu posso fazer e do também. Brasil inteiro, assim, hoje o que eu recebi de mensagem, cara do Sul, cara de Pernambuco, de um Muito monte de louco. lugares, né? Até de outros países aí falando com a gente, que a gente tá muito, muito feliz. Então é isso daí. Então falando da cena do lançamento do Poetas Modernos, que lançaram a música Poucas Ideias. É pouca ou poucas? As ideias poucas. As ideias pouca, olha aí só. As ideias pouca, né? E com a participação do Isidal. Como foi essa conversa? Como foi esse planejamento para trazer o Isidal para dentro do projeto? Foi algo que já tinha sido conversado ou foi algo que surgiu na criação da música, do trabalho? Porque eu falo isso porque acontece. As pessoas que estão assistindo, muitas das vezes, muito do público também faz um rap, também canta. E para eles ter a ideia da elaboração de uma música. Porque tem moleque novo, tem gente nova chegando, que quer de repente uma participação, quer fazer uma produção de uma música e não entende. Será que eu escrevo primeiro? Será que eu chamo a participação? Será que vamos escrever junto? Tem essas dúvidas. Como que foi a elaboração desse trabalho? A inserção do Isidal? E por que ela foi a primeira? Bom, como nós já temos 7 músicas prontas, essa foi a primeira a subir, né? Mas não a primeira... A primeira foi o Worship, primeira foi o Worship, que ele falou. isso. Ela eu não lembro se tá entre as últimas, eu acho. As últimas. Entre as últimas. Eu lembro que eu Foi fui a junto para penúltima, colocar a voz, penúltima. isso. Penúltima. O Isidal foi a... A penúltima. E o Isidal, além de ter uma história linda aí na época do Sistema Negro junto com o Dr. X, né? Eu também sempre tive uma consideração e um respeito, uma admiração pelo grupo todo e por ele também, né? Ele já participou do Poetas no terceiro disco, né? Foi no clássico, né, Chico? Que tem o Gueto Respira, que é uma faixa que participa com Consciência Humana, e o Isidal. Sim. Então ele sempre esteve ali próximo, né? Apesar dele ainda não estar caminhando 100% ali nos caminhos, mas ele é um cara que ele tem uma essência muito boa, assim, Uma humildade, né? a gente acredita muito ainda que é só uma questão de tempo aí que Deus já vem trabalhando, né? Na família, nele. E o curioso é que, para fortalecer mais esse vínculo ainda, nós temos uma outra música que já está pronta, onde participa a filha do Isidal. Sim. Então, ou seja, de uma maneira ou de outra, ele já está próximo da gente, naturalmente, porque... E acompanhando em algumas apresentações, Isso. né? Shows, E tudo ele mais. andou seguindo conosco em algumas apresentações antes da elaboração dessa música, né? Então era uma coisa que ele tá curtindo fazer, nós também estamos curtindo, né? Estar com ele. Ele tá confortável no ambiente. Sim. E é uma coisa que naturalmente está acontecendo, sem forçação de barra, né? E daqui para frente o que mais tiver que acontecer, Deus é que sabe, né? Ele vai trabalhar nos nossos corações e é isso, sem pesar, saca? Entender que nós todos somos iguais, que não existe ninguém melhor que ninguém, mas que nós tivemos que ter uma decisão
né, de mudança de vida. Né? Sim. Então, o ministério é coisa séria, mexer com o mundo espiritual é uma coisa muito séria. Sim. Então, a gente só tem que ter a convicção de como eu estou para enfrentar essa guerra espiritual. Então, não podemos chegar e menosprezar o inimigo, entendeu? É muito perigoso, né? O campo é minado, né? O campo Sim. é minado. E às vezes não nos atinge, mas atinge família, né? Enfim, né? Trabalho. Então, a gente sabe que as artimanhas... O inimigo tá ao redor, né? Ao redor. Querendo... O tempo todo. Então, a gente só tem que ter muita maturidade quanto a isso, que não tem nada a ver com consideração. Então, Sim. é só esse cuidado que a gente tem que ter, mas, cara, ele sabe que ele é muito bem-vindo, né? Para estar conosco. E nós até já brincamos em outro podcast que o nosso desejo é que ele venha mesmo, mas Sim. que venha de coração, né? E por hora nós vamos trabalhando as músicas, ele vai andando conosco, porque é importante essa comunhão, né? Sim. E os nossos testemunhos, e os lugares por onde nós iremos andar, e aí tudo é experiência para todos nós, né? Sim. E teve algum critério? Teve algum critério Fala um estabelecido pouquinho, Tio. pra ser essa primeira música? A música da volta? Porque foi a música da volta, né? Foi a... Não, na verdade isso aí foi nós tivemos uma reunião, né, com o Moraes lá na Trindade, apresentamos um projeto pra ele, todas as músicas, ele gostou de todas, e aí Salve Moraes. partiu dele também a ideia, né, de vamos lançar essa primeira e tal. Então a gente ouviu, né, entendeu como a gente gosta de todos os nossos filhos, né, que são as nossas músicas, todas para nós são boas. São boas, né? Entendemos que, né, Difícil, né? cada uma vai ter o seu momento, né? Sim. Então esse foi a escolha que eu acho que veio a calhar, porque, Acertaram. né? Acertou. Porque as ideias é pouca, né, irmão? Não, eu também achei que a estratégia foi certinha. Na hora lá eu tinha dúvidas, assim, né? Caramba, eu também curtia sair com essa ou aquela. Nós falamos bastante disso, né? Sim. né? Não que a gente não acreditava, mas a gente tava talvez com outro plano, mas a gente ouviu, né? E falamos, meu, E a produção também dessa música, só pra gente já Sim. pegar o gancho, foi do Rogério Sarralheiro, do Sim. Templo Soul. Então, tipo assim, são realizações de sonhos, né? Sim. Que Deus foi fazendo com que acontecesse e tudo mais. A gente, né, poder trabalhar com essas pessoas também, já tá um pouco mais maduro. Nós fomos lá, mostramos a referência que a gente queria pra ele. Ele criou essa música toda tocada. E o engraçado é que nas apresentações a gente falou, pô, aquele som do Isaac Sample do Reis, Isaac Reis. aquele sample do Isaac Reis, não é um sample, porque a música foi toda tocada. Tocada. Tudo tocado. Com E uma referência, né? Uma ótima Um referência. insertzinho ali de voz que eu fiz e tal. Aí, mas é um sample. Não é um sample. Nós Aí- conseguimos acertar a mão ali. Aí dá na mão do Sassá pra fazer o videoclipe e aí Aí ficou louco. muito legal. A Parabéns, mistura. Sassá. Hoje mesmo falei com ele, É. né? De parabéns mesmo. Nós não mexemos uma vírgula no É, vídeo. lembro que você tinha falado, né? Que queria ver antes como que é. Eu falei, cara, Mudamos nada. não mudamos nada. E tudo fluiu perfeitamente. Desde da reunião com o Moraes, da condução de tudo que tá acontecendo, tudo bem explicativo pra gente não ter dúvida de nada. O Sassá também um excelente profissional. Demais. No dia lá deixou a gente bem tranquilo, bem à vontade. Chegamos lá com os carros lá, a gente ficou igual criança, né? É. Que ganha brinquedo e tal. E a gente não queria nem vir embora de Jundiaí pra Tanta Campinas. coisa boa. Slowriders. E agora fala pra mim. Já tem a segunda? Já tá preparada, decidida ou ainda não? Um parênteses antes que você tinha perguntado, eu não respondi. A nossa ideia, são 7 iniciais, videoclipe de pelo menos 4. De 4. Esse é o primeiro alinhamento que nós temos com Mas eles. se o Moraes quiser fazer das 7, também Aí- Moraes. Vai fazer, vai fazer. Fique à vontade. Fique Vai à vontade. fazer. Mas a princípio ali é um pré-alinhamento que serão 4 músicas com videoclipe já. E ele já ouviu todas elas. Sim. Nós temos 2 que estavam no cronograma para serem a próxima, né? Tem uma que eu falei que a filha do Isidal participa, mas participa também a filha do Dr. X e o meu filho também, né? A Júlia, o Samuel e a Lívia, né? Que é a filha do Isidal. E com participação de um pessoal aí que não sei se vocês conhecem, tal de Tribo da Galileia. Tribo da Galileia. E também de Essa um parceiro música que nós linda. descobrimos aí, né? Fomos apresentados e, foi, né? Assim, Presente de Deus, né? presente de Deus, que é o Jeff. É Jeff mesmo. É o Jeff. E É o que, Jeff. que é lá de São Paulo, e ele é amigo do DJ Nenê, que é o
produtor dessa música, o Nenê que é DJ da Negra. Que foi um cara também que apresentou pra gente, o cara da tribo da Galileia, né? Você vê as conexões, e é um link do que você falou agora há pouco, né? Que vocês estão... Qual a preocupação de vocês agora? É isso, conectar com pessoas, né? Se desarmar, né, de algumas situações, estar sensível àquilo que Deus está falando, né? A voz de Deus, e ele só tem nos presenteado. Fabrício vai, abre mão de todo o ego, vou levar vocês para conhecer um produtor. Nós estávamos com uma música pré-produzida, não estávamos satisfeitos. Falou, não, eu sei o cara que vai resolver para vocês essa mix aí, essa master. Levou a gente lá, levou no carro dele. Então nós já somos gratos a você por isso. Você deu o primeiro passo, né, para uma aproximação ali. E aí depois tudo que vem acontecendo de lá para cá, acho que foi somente fruto e consequência de um primeiro ato, primeiro passo, né, uma primeira iniciativa que você teve. Aí você nos levou, aí o Nenê vai e nos apresenta o Jeff. Ele escreveu a música, quando sair vocês vão se lembrar muito bem dele. Uma bênção. Reino de Deus é reino de amigos, né? E aí nós temos, né, esse som, que a música se chama Multiplicação, e nós temos um outro som que se chama Nada Vai Nos Abalar, isso? Nada Vai Nos Abalar. Nada Vai Nos Abalar. Que foi o que o Nenê fez. Não, a que o Nenê fez foi a Multiplicação, que vocês participam. Não, aquela que o Nenê mexeu. A que ele mexeu é a Nada Vai Me Abalar. Nada vai abalar. Essa daí é pesada. Né? E vai abalar. E aí são vertentes diferentes, né? Então por isso você perguntou também, o que a galera pode esperar, um disco diversificado ou um disco de gangsta rap? Muita coisa pode mudar, porque já chegaram outras referências para nós, outras inspirações pro Dr. X, que direciona para aquilo que é a raiz nossa, que é o som mais pesado. Sim. Mas vai ter outras coisas também. Nós queremos falar, Deus precisa levar mensagem a todos os públicos. Sim. Né? Então a gente vai fazer, como ele sempre diz, né? Se deu capacidade, se Deus nos deu a capacidade de fazer, nós vamos fazer. E é legal que eu senti, voltando a falar lá dos comentários, né? Eu senti uma coisa que fazia muito tempo que eu não via, que era o lance do interior paulista. Da pegada do interior paulista, o 019, né? E, inclusive, sabe a blusa que você tava do 019? Você sabe quem foi que criou aquilo lá, né? Você. Há muitos anos atrás. É uma logomarca que foi criada. Na verdade, o Sublime, não sei se vocês ouviram falar, de Santa Bárbara do Oeste. Eu já ouvi falar. O cara que cantou muito nas antigas, ele era do Reviravolta Máfia. Né? O cara talentoso demais, mas a aparição dele no rap foi muito pouco, foi coisa bem muito rápida. E ele era um designer, naquela época, fora do normal. Ele fazia umas coisas fora do normal naquela época, assim, muitos anos atrás. E ele deu uma startada no Aqui é 019. Aí quando ele foi deixando, eu conversava muito com ele, que ele foi deixando o rap, acho que ele casou, não lembro. Ele falou, mano, segura aí, segura essa marca, fica com você aí. E eu dei andamento, eu coloquei ela pra rodar, gravei clipe com ela, enfim. Mas a gente tinha muito naquela época esse lance do 019, do interior paulista, a raiz, né? A valorização do rap feito prefixo, aqui, né? O prefixo. E isso sumiu, cara. Desapareceu. Talvez desapareceu nesse longo desses 10 anos, né? E quando eu comecei a ver os comentários, a valorização. Rap de... eles entenderam, né, cara? Eles entenderam o rap do interior paulista. Eu falei, cara... Porque quando você ouve o rap de Brasília, você fala, é Brasília. Quando você ouve Rio de Janeiro, você fala, Rio de Janeiro. Isso aí é Rio de Janeiro. E o São Paulo? Quando você ouve do Paraná agora, né? Toda essa galera do Paraná, Tiagão, Mano Flair, Pateta e outros, Atitude. Você fala, mano, é Paraná. E o interior paulista? Onde tava, cara? E foi essa chama que acendeu. Então por isso que eu tava falando até com a Ed Carla. Eu falei, Ed Carla, é uma nova era. A Trindade tá apresentando pro público uma nova era. Não está nascendo, é algo que já nasceu. Mas agora é algo que vai voltar pro devido lugar. E tendo também a oportunidade de falar para esse público jovem. Tem muita gente que não sabe quem eu sou, não sabe quem o Renato é, não sabe quem você é. Não sabe quem é o DLN, né? Exatamente. O DLN, não. Então a gente tem a oportunidade hoje de poder reeditar, né? Reeditar um cenário, né? Reeditar um cenário. Reintegração de posse. Exatamente. Trazer de novo aí, né, no topo o nosso prefixo, que sempre foi muito forte. Muito forte, mas não é questão território, não é questão de, somos aqui no interior, vamos ficar quietinho aqui. Não, mas é daqui pro mundo, né? Uma questão de valorização da onde nasceu esse rap
Gangsta, esse rap da Dinadi, esse rap do Sistema Negro, esse rap de vários outros grupos, né? Da onde que nasceu isso daí? Então eu achei muito louco. Quando eu comecei a ler, eu falei, cara, é isso, ó. E eu já tinha comentado, antes de sair o Tribo pela Trindade, de toda o Poetas, eu já tinha falado, eu falei assim, eu tô sentindo que 2025 é o ano que vai voltar o rap de mensagem ativa de novo, né? E agora eu tô sentindo que vai prolongar aí pra 2025, 2026, porque tem muita coisa boa, né? A gente ouve as coisas, né? Então a gente sabe que vem coisa boa por aí. E você que tá aguardando, pode ter certeza que vem muito mais pedrada por aí. Muito mais pedrada. Galera, agora deixa eu falar um pouquinho, rapidinho, a respeito da cena do rap. Como que eu posso dizer pra vocês assim, ó? Lançou a música. Tá aí, a música com certeza tem bastante visualização, mas e agora? Poetas Modernos, o que o público pode esperar em relação ao palco, aos altares, show, tem um planejamento, tá planejando alguma coisa de diferente, o povo pode ver alguma coisa, o público vai ver alguma coisa diferente, sabemos que o Isidal tá bastante inserido, mas tem alguma coisa em relação, vamos dizer assim, a backing vocal, a participação. Quem quiser levar o Poetas Modernos para sua cidade, para sua igreja, para sua casa, para o seu evento, enfim. Como que tem tem já essa conversa ou a conversa ainda está somente estúdio? Não, a gente já tem conversado sobre, né? Porque pela excelência do trabalho musical, o povo já está querendo qual vai ser a excelência de palco, né? Então, hoje as pessoas, mesmo no meio secular, né? As pessoas já não querem mais 2, 3 caras cantando, andando pra lá, pra cá, né? As pessoas querem ficar presas e a gente precisa entender o que as pessoas esperam, né? E uma vez, principalmente falando de Cristo, né? Que é algo que você vai ser muito mais cobrado. Então a gente já tem pensado sim, nós vamos começar as nossas apresentações, a nossa agenda já está aberta, né? Sim. A gente esperava sair primeiro um trabalho também, para poder sentir, para poder, né, reiniciar o sistema, né? O sistema nosso estava meio parado, então nós precisamos fazer lá como fala lá, a mudança, né, do sistema. Não é restaurar, que você faz o HD, como faz? Não é backup, reiniciar o sistema ou fazer o backup mesmo, né? Isso. Exatamente. A gente tá precisando dessa atualização, né? A gente tá precisando dessa atualização do nosso software. Do nosso software. E agora estamos aí, cara. Vamos preparando para poder tocar. Tem lançamento? Então, e uma outra coisa que anda muito escasso, que no nosso vai ter e eu vou trabalhar, que é o DJ atuante, né? O DJ ali que a galera gosta de ver. Tem muita gente que não sabe nem o que é um vinil, né? Nem o que é um toca-disco, porque o pessoal usa bastante controladora. Então, a gente é bem raiz mesmo, toca-disco, né? Inclusive, DJ Eric J tá me devendo um mixer da... Olha aí. Como é que é, tio? Numerk? Não, né? Um Pioneer, que ele tem uns 4 lá, e tem um que tá empoeirando, ele ficou de me presentear com... Esqueci não, hein, Eric? Então, é isso, né? Ter o DJ atuante, a gente pensa em banda. Back, com certeza, já temos, inclusive, coral. Vai ser uma coisa que vai nos acompanhar. Tem música lá que tem coral e black, lindo. E, você já ouviu tudo, você sabe. Então é isso que nós queremos sim. E inovar, né? Nós fizemos um evento do Projeto Na Batida, que é um programa de rádio que eu tenho, que a gente também tem um projeto evangelístico que vocês também estão conosco. Sim. E por ali você já viu e quem quiser ir lá no nosso Instagram do Na Batida Hip Hop, vai ver as fotos, os vídeos da produção que nós fizemos. Sim. Não precisa muita coisa, mas o palco ficou maravilhoso. Nós fizemos uma bandeira linda, né? Passando mensagem, né? Sim. Por si só ela falava, parece que tinha voz, né? E ficou bacana. Então, às vezes, também o recurso, às vezes, não é nem tanto investimento. É mais a criatividade. Sim, então, mais isso. o querer boa fazer, vontade, né? Boa vontade. E não se contentar em falar, não, é isso mesmo, não vou me investir, não, deixa a grana para outra coisa, não. Vamos proporcionar ao público, né? As pessoas que vão buscar, para que elas saiam de lá, né? Receber tudo. Vai receber unção, vai receber, né? Um renovo, né? Um renovo e vai ter um entretenimento, vai voltar para casa com aquela vontade de, pô, quero ver de novo. Vou falar isso, daí vai fazer, né? E respirando rap, né? E respirando rap. Agora fala, tem muita gente que me pergunta, né? E agora é uma oportunidade legal de você falar o que é o Na Batida. O Na Batida, esse projeto Na Batida. Inicialmente era um projeto, é o nome de um programa de rádio que eu faço todos os sábados,
das 14 às 16 horas. Tem uma rádio na Igreja do Nazareno, onde eu congrego, onde nós congregamos, e a Focus Web Rádio. E essa rádio ela foi criada há 2 anos atrás. Eu fui o primeiro cara convidado para fazer um programa ao vivo lá. Coisa de um mês que ela estava rodando, ele já me chamou, o Jeff, né, que é o diretor da rádio, né, amigo nosso lá da igreja de tantos anos, me convidou. Ele já havia me convidado há 10 anos antes, há 10 anos atrás. Só que nós ainda estávamos com o Poetas. Sim. E para mim já não dava para assumir mais compromisso. Aí na época ainda era uma rádio comunitária, tudo aí não teve... eles aboliram a rádio. E aí agora, 10 anos depois, eles resolveram fazer uma rádio web, ela toda documentadinha, tudo com CNPJ, tudo bem legal, até para quem quiser anunciar. E aí ele me convidou e aí eu vi que era o momento, meus meninos já estavam grandes, a minha esposa também concordou ali, porque a gente sempre faz tudo muito, né, consensado. E, enfim, e aí fazem já 2 anos. E aí começou com o programa. E agora, além disso, aí quando o programa completou 1 ano, nós fizemos uma festa lá. Uma festa muito bacana também. Aí nós convidamos o Cacau para ser preletor e para tocar. E eu não conhecia o Eric, ele que trouxe o Eric, né? Tipo assim, foi uma surpresa para nós, né? Sim. E aí foi muito bacana, foi um show de bola o evento. E um pessoal de Pouso Alegre, que retransmite o meu programa, queria até aproveitar e mandar um abraço pro Emerson, lá da Religare 35, cara muito competente também, a rádio dele é top. Ele já era parceiro de retransmissão e ele veio com a galera de lá para curtir o evento aqui. E eles ficaram impactados. E a rádio deles é secular, a rádio dele não é uma rádio cristã. Mas ele é um cara que já tem um entendimento. Sim. E aí ele quis levar esse evento que ele viu na festa lá pra cidade dele. Nesse dia também acabou vindo também o MC Dom, do Alternativa C, cantou também. Quem mais cantou no primeiro, tio? Foi o Cacau, a gente e o Dom só, né? E o Enúnia, o Enúnia de Pouso Alegre. O Edivaldo também, um grande abraço pra ele. E aí, o pessoal, o Cacau e o Eric, não, tô dentro, bora lá. Meu, eles ficaram impactados, gostaram, mano, tamo com vocês, entenderam. E de lá de Pouso Alegre o evento começou a ficar itinerante. Aí fomos pra Carapicuíba, que aí onde vocês chegaram. Sim. Participaram conosco lá em Carapicuíba através do Tati. Lá em Pouso Alegre entrou o Tati na parada, foi com a gente. Aí depois o Tati quis, nós levamos lá pra Carapicuíba. Chegou você e chegou o Reco. Também participaram e a galera que vem chegando, vem ficando, né? Entendendo o propósito. E aí depois de Carapicuíba nós descemos pro litoral. Aí foi esse bonde, esse time todo pro litoral lá em Caraguá. Conhecemos uns caras pesados lá, Mano Azul, Ricardo MC, Macadesh, o Josh, enfim, Militão, os caras que faziam um trabalho sério lá no Litoral Sul também. E agora estamos com a agenda aberta. Aí me sondaram para Limeira para talvez a gente levar o projeto para lá. E entre outras coisas aí que a gente está articulando. Talvez quem quiser levar então na batida para a cidade... É esse formato aí com essa galera. E aí o pessoal do Nascena também esteve conosco aí no último, né? Também somando com a gente, aí vieram com o Tati. E a família vai, né, aumentando, né? E aí um programa de rádio, que ainda nós estamos ativos com um programa, se tornou também um evento evangelístico e a gente tem caminhado aí, levando o evangelho através das rimas, como eu digo. Glória a Deus. E é desse jeito. É isso daí, Deus usa de todas as formas, né? Tem todas as formas. Isso. Dr. X, vamos lá. Na sua experiência, porque vamos falar de experiência agora, na sua experiência com rap nacional, com rap cristão, nessa sua volta, por mais que você não tenha parado, mas nessa sua volta para fazer um disco de rap, nesse momento, qual foi a sua dificuldade de você entender e o que passar? Você teve algum choque em relação ao público? Eu faço um disco pro público que eu já tinha, eu faço um disco para esse público novo, o que eu faço? Você teve esse embaralho nesse meio? Eu acho que não, cara. Não. Eu fiquei bem reticente com algumas coisas, algumas questões, né? Do que escrever, sim, de qual maneira colocar, né? Porque até as gírias mudaram um pouco, e aí né? dava aquela travada, aí eu falei, nossa, o que eu faço, o que eu não faço? Mas aí quando Deus está na condição de todas as coisas, você fica mais tranquilo, né? E entende que só pega a caneta e deixa que ele né, faz como tem que ser. Tá sendo tudo muito novo para mim, apesar de já ter 30 e poucos anos de música,
é um recomeço, né, mano? Tipo, é um cara que sofre um acidente e volta a andar. É Sim. o que tá acontecendo com a gente. Parece que não, mas é forte o que eu vou falar, mas realmente essa é a realidade. A gente é muito... Eu vi uma entrevista do Mano Brown falando que é muito fácil você ser esquecido, né? Muito Sim, fácil. muito fácil. Pessoas que têm história e tudo mais. E a história, na verdade, ela não significa nada. Porque se a gente parar pra pensar, tem muita gente que foi bom e hoje não é nem lembrado. Igual a gente tava falando da seletividade das músicas, né? Você Sim. lança uma música de manhã, à noite ela já não vale mais, já não tem o mesmo, né? O mesmo... Hoje não se tem mais ritmo. Hoje Exatamente. tem nome de artistas, né? Exatamente. É o hype, né? É o hype. Então o você hype. vê um artista que ele tem 30, 40 músicas, mas se você pedir pro público cantar uma, o público não canta. É. Mas conhece ele e tá em andamento. Porque se a gente for parar pra pensar, qual foi o último hino do rap nacional, né, cara? Tem tempo, Muito, né? Tem muito tempo. Muito tempo. Então a gente acaba sobrevivendo de coisas antigas. Sim. Então eu acho que foi isso que aconteceu e a pretensão era realmente poder fazer algo bom, né? Sim. Com o nosso selo de qualidade ali da 019, que sempre foi régua alta. Eu acho que a gente conseguiu Chegar, né? Atingir essa pretensão que nós tínhamos enquanto dupla, né? Sim. A gente sempre... É tudo consensado entre nós, a gente sempre pensa, tá legal, não tá, não gostei. Renato a gente escreve também? refaz. Não. 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 Só dá palpite. Não é que eu é que fica meio desleal, entendeu? Lá atrás eu escrevi, eu me aventurava, escrevi, eu já gravei Sei. no DLN escrevi bastante, né? Antes do DLN eu gravei uma música pro Travolta, um rapzinho bem, né, batatinha quando nasce, Esparramos mas pelo chão. a gente começa, tem que ter um começo, Sim. né? Aí depois eu acho que deu uma evoluída legal, e no DLN eu escrevi bastante, mas hoje eu não me aventuro, acho que até porque nem há necessidade, né? Sim. Esses dias aí, eu vou contar uma aqui pra você. Conta aí, conta aí. Ele foi convidado pra participar de um feat aí, né? E ele chegou em casa pra escrever. Falou, mano, vou escrever a parada aqui, já tô com umas ideias e tal. Você faz favor, coloca a base aí, vamos. Já vou aproveitar, vou desenrolar, a gente já grava aqui, né? Em casa lá, no estúdio. Falei, firmeza então, vamos lá. Aí eu pensei comigo, falei, vai fazer assim, já tem a parte do cara todinha cantada, enquanto ele tá canetando lá, eu vou arriscar e vou fazer uma canetada aqui. Aí beleza, aí ele gravou lá e escrevi uns bagulho que eu falei, mano, tá legal, tô escrevendo aqui, tá hora, beleza. Aí terminou, bora gravar? Vamos. Aí a hora que começou a cantar pra gravar, eu já disfarcei, Já rasgou. já rasguei meu papelzinho e falei, não dá não, mano, não dá. Mano, é o dom do cara. É o dom. Não E dá. você pensou, vocês pensaram em regravar alguma coisa desses últimos 3 discos? Trazer alguma música que já foi lançada? Não. Não pensou? A gente até tínhamos a ideia de repente, fazer uma releitura do Livro da Vida, Livro da Vida. que é algo, que é um projeto que a gente ainda tem em mente de fazer, mas não vamos falar para que, né, ninguém pegue a nossa ideia, que a gente vai fazer aí. Sim, a gente queria gravar ela, um formato bacana, mas das outras músicas do álbum nosso, Nós cogitamos uma vez, talvez, uma roupagem da Perdoe Pai, né? Foi pai. Ideias que surgiram. Eu tenho outras preferências que a gente não colocou na mesa, mas Aquela com o Flagrante essa. e ele Pai. junto, né? Seria muito legal, bom, né? Glória a Então, Deus. mas assim, mas não é nada de plano. Hoje o plano é o disco mesmo. É o disco com novidades. É isso daí. Aí, Só inéditas, né? Só inédito. mas quem sabe logo mais aí pode pintar alguma coisa assim. Glória a Deus. Agora vamos lá, galera. Como eu disse, esse é uma nova temporada do podcast Cristo Rua, tá bom? A primeira temporada falamos muito de evangelismo, missões, tal. Agora vamos falar bastante de rap, vai vir vários convidados, né? Estamos estreando essa nova temporada com Poetas Modernos e com cenário novo. Porém, nós vamos ter também aqui um quadro bem bacana, tá bom? Não é quadro polêmico, porque a gente não trabalha com polêmica, mas é algo que muitas pessoas querem, de repente, saber, entender, até pelo formato desse rap da 019, né? Então, vamos ter agora, nesse momento, um quadro chamado Pra Quem Você Tira o Boné. Essa é boa, hein? O Raul Gil copiou da gente, há muito tempos atrás, o chapéu, mas tô brincando. Pra quem você tira o boné? Então eu vou falar, aí eu quero a opinião dos dois, se você tira o boné ou não. Quando não tira o boné, não quer dizer que você tá desprezando, mas talvez eu não tiro o boné porque não é o meu perfil. Eu tiro o boné. E por que vocês tiram o boné? Tá bom? Tamo junto? A opinião dos dois. Se for a mesma opinião, amém, mas eu quero ouvir a opinião dos dois. Pra quem
Pra quem? Não. Já errei já. Vocês tiram o boné ou não? Pro trap. Eu tiro. Tira? Eu tiro. Então tira. Dr. X tira o boné pro trap. Por quê? Porque eu acho que o trap ele é uma vertente. É uma vertente do rap. Em algum momento, ele foi luz para algumas pessoas, né? Ele foi ali, não vou dizer que um aparelho, né? Mas ele deu uma sobrevida para algumas pessoas que não tinham voz, de repente, para fazer um gangsta rap. Sim. E o cara se deu muito bem no trap. Mesmo pela escola, né? Pela escola. O gangsta rap é uma escola, exatamente, né? pela juventude do cara, né? Sim. Então, eu acho que são tendências. E como tendência, eu tiro o boné e já fiz trap. Eu acho que um trap bem feito, ele vale a pena estar dentro de um disco, porque ele fala com algumas pessoas em específico. Então, a ideia é essa. RJ? Também tiro o boné, sem dúvida. Tanto no rap quanto no trap, gostos particulares entre nós. Gosto dessa, não gosto daquela. Isso aí é normal em qualquer segmento, mas tem coisa boa sim. E eles fizeram um papel importante, como ele disse. Enquanto nós não estávamos aqui, né, eles já estavam. Né, essa lacuna que abriu, né, que eles tomaram esse espaço, mas eles continuaram levando a mensagem. Então hoje a gente voltou, não para tomar de volta, para somar também. Ó, estamos aqui para fortalecer aquilo que nós fazíamos lá atrás. E vamos juntos aí, cada um na sua, tem público para todo mundo. E eu respeito, eu tiro o chapéu também. Glória a Deus. Então tá aí. Então, Poetas Modernos tira o boné pro trap. E agora? Podemos esperar um trap no disco? Ou é muito cedo para falar? Eu acho que tudo muda muito rápido, né? Sim. Então, hoje a nossa ideia, a gente já tem algumas músicas aí. No momento não tem nenhum trap, mas se surgir, se a gente entender que de repente tivermos a oportunidade de fazer bem feito, nós vamos fazer sim, com certeza. Top. E você ouve uns trap? Ouço muito, ouço. Eu ouço de tudo, cara. Eu acho que existem dois tipos de música. A música ruim e a música boa. Sim. Então, né, você tem que absorver coisas, até mesmo a ruim, às vezes, para você não pegar algumas coisas ali, né? Porque de repente o que é ruim para ela é uma questão de conceito, né? O que é ruim para mim, de repente pro outro cara não é. Então, sim. Acho que... Glória a Deus. É isso aí, galera. Papo 1000 grau. Estamos chegando aí no finalmente dessa primeira entrevista, né? Desse primeiro podcast, bate-papo, nesse formato, nessa nova temporada, falando mais de rap. Então, Poetas Modernos acabaram de lançar, né, um videoclipe novo, música nova. Vai lá no canal da Trindade no YouTube, já dá um play, já deixa um comentário e compartilha para evangelizar. Que em breve já vem muitas coisas novas aí, né? Em breve tem Poetas Modernos e também participação do Tribo da Galileia. Tamo junto. E eu quero que vocês, por favor, você que tá assistindo, compartilha, galera. Vai mandando aí nos seus contatos aí, para que as pessoas possam ver o clipe, possam ver o trabalho novo e entender pela conversa aqui, vem muita coisa boa, né? Com a raiz do 019, interior de São Paulo, mas também muitas músicas diversas, estilos aí, para que vocês possam entender e agradar a todos aí, tá bom? Você que é raiz, tá muito feliz que eu sei. Você que tá chegando agora, que já é um pouco mais novo, vai lá pesquisar quem que é o Poetas Modernos, quem que é o Dr. X, quem que é o RJ, pesquise bem, ouça os outros discos, veja outros videoclipes, outras músicas, para você degustar esse trabalho abençoado. Amém? Irmãos, muito obrigado. Cara, foi 1000 grau, estreia maravilhosa, né? E deixa uma mensagem, hein? Tá aberto aí, deixa uma mensagem pro povo, algo da parte de Deus ou algo relacionado ao disco. O que vinha aí no coração de vocês? Tá aberto aí. Bom, as minhas considerações finais, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, o espaço, né? Sempre falo em todos os lugares que eu vou. Se a gente é chamado, é porque há um respeito, porque há uma oportunidade de poder se falar, né? E a gente tem que valer o nosso tempo, porque o tempo não volta, não volta, né? A gente não consegue recuperar. Então, agradeço pela oportunidade. Podem esperar aí um disco comprometido, podem esperar um trabalho sério, né? Um trabalho que vai falar com muita gente, que vai trazer a esperança de muito cara que de repente não está escrevendo mais, que não está acreditando em si próprio. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, através do nosso trabalho. E obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Um beijo para minha esposa, para minha filha, para minha família, para todas as pessoas que sempre incentivaram o meu trampo, tanto no rap secular quanto no rap gospel hoje. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus.
É isso aí, também agradecer a Deus, primeiramente, por nos dar esse novo fôlego, né? Glória a Deus. Dentro da música, deles ter todo esse cuidado que tem conosco, com os nossos familiares, né? As pessoas nos veem nos vídeos, nas entrevistas, né? Mas são pequenos momentos que a gente pode compartilhar, mas a nossa vida, o nosso dia a dia todo, né, as lutas, então dizer que, nós estamos na presença, somos cristãos verdadeiros, que querem realmente, não estamos aqui por grana, por hype. Se acontecer e se a coisa alcançar, é porque Deus tem um propósito para isso, mas nós não estamos nem um pouco preocupados com isso aí. Nós queremos fazer coisa com qualidade, coisa boa, nós amamos fazer o rap, né? E nós queremos ver transformação na vida das pessoas, e é muito gostoso quando você vê que você faz parte de algumas vidas, que você é instrumento para que elas alcancem, para que elas se encontrem com Deus, para que elas se reconciliem, tanto aqueles que estão distantes, né? Entender que não existe nada mais precioso do que a gente estar na presença de Deus. E isso não muda em nada a nossa vida em relação a humor, a gente se divertir, a gente ter uma vida social, né, de curtir a vida, né? Nós estamos aqui, Deus fez para nós temos que aproveitar, mas existem algumas regras, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Da gente se preocupar em fazer coisas que Deus se agrada na nossa vida, e que a gente possa, né, alcançar aquilo que Ele tem para nós, e sozinho nós não vamos chegar, né? É Deus nos ajudando, as parcerias que Ele tem colocado, as pessoas, a gente se esvaziar do ego. Isso nós também falamos em alguns outros lugares. O rap sofre muito com essa questão de disputa, de ego, né? Então que a gente competição, né? Venha se despir disso tudo. A vida é uma competição. E entender que, não adianta, aquilo que é para você, corre, faça acontecer, ajude o outro, ajude o próximo para que ele chegue, também tem espaço para todo mundo. E é isso, a gente fazer acontecer. Agradeço a você pelo podcast maravilhoso aí que você tem feito, pelo Tribo, que tem sido, vocês têm sido uma família para nós, irmãos, você, Ed Carla, a toda a tua equipe, a tua igreja, que é acolhedora, já estive lá várias vezes, estaremos juntos em breve novamente, por muitas vezes eu creio, né? Sim. Né? Agradecer a toda a minha família que me dá o suporte, que acredita, que vive o mesmo sonho que eu. Isso, né? É muito importante, né? E é isso, e vamos pra cima, e você que tá aí esperando, você não vai se decepcionar. Vai se arrepender. Tem muita coisa boa aí, e 2025 aí a gente vai completar esse disco todo. Agradecer também o pessoal da Trindade, pela forma como nos acolheu, o Moraes, né? A Josi, o Murilo, o Sassá na produção do videoclipe excepcional, né? E pessoas do bem, né? Como a gente fala, não é uma gravadora, é um ministério. O pessoal também que nos apoia, né? Com a vestimenta sempre, o pessoal da Brothers in Cash, o Infrator Urbano, né? A rapaziada lá do Low Car lá. Do Revolução Car. Lá, o pessoal de Jundiaí também, que foram solistas, Manezinho, rapaziada, chegou, tudo nosso, gravamos o videoclipe, assim, todos os lugares que a gente tem ido, portas abertas, isso é um sinal de que a gente tem feito a lição de casa aí. E tem que caminhar, né? É isso aí. E para aqueles que a gente não lembrar agora, se sintam abraçados por nós, todos aqueles que participam e que nos ajudam são importantíssimos para nós. Sim. E é desse jeito aí, e vamos que vamos. Né? Nunca teve nenhum entrave, e hoje nós estamos mais fortes do que vocês imaginam, juntos como uma família mesmo, né? E eu creio que Deus tem coisas maravilhosas aí, é só a gente esperar o tempo dele que vai acontecer. Marcha no Corolla, isso aí. Glória a Deus. Então tá aí, toda sorte de bênçãos aí para Poetas Modernos, sabemos que vem muitas coisas boas por aí, e aguarde. Você que acabou de assistir, já vai lá no canal da Trindade, já procura lá, né? O videoclipe do Poetas Modernos, já vai nas redes sociais, já tá aqui embaixo as redes sociais, né? O Instagram de cada um, já dá um salve. Todos os sábados às 14 horas tem Na Batida, programa de rap também aí, e acompanha. E se prepare, porque vem muita coisa. É rap que vocês querem? Então toma. Valeu? Tamo junto, beijão no coração. Lembre-se, Jesus quer ir em lugares disfarçados de você. Então faça a sua parte
evangelize compartilhando esse vídeo. Beijão no coração, até a próxima. Deus abençoe.